Fala Geek, aqui quem fala é Felipe e hoje vamos falar da HQ Homem-Aranha Ultimate, edição número 2. E se você gosta desse tipo de conteúdo e puder apoiar o canal se inscrevendo e dando um like no vídeo, saiba que vai ajudar muito nesse trabalho. Para ter acesso antecipado aos vídeos da semana e participar das escolhas das HQs, você pode se tornar membro geek do canal. Fevereiro. Sob o olhar frio e imponente da Estátua da Liberdade, as avenidas vibram. Os pombos cortam o céu e os arranha-céus testemunham mais um dia comum. Ou quase. No alto da Quinta Avenida, uma silhueta negra se lança entre os prédios. Veloz, fluida, quase um reflexo vivo da própria sombra da cidade. O Homem-Aranha balança pelos fios de teia, envolto em um uniforme escuro como a noite, sentindo o peso do silêncio entre um balanço e outro. Na serenidade de uma manhã comum, May segura uma revista, os olhos arregalados diante de algo que desafia a razão. Claro que é real. Eu estou olhando para isso, ela insiste, enquanto o irmão mais velho, cético, fala sobre Photoshop e truques digitais. Peter, enxugando uma xícara, observa com aquele meio sorriso. Ele lembra a filha que não precisa se importar com o que os outros pensam. A voz dela vacila ao confessar que o homem da imagem é assustador e que isso a incomoda. O pai tenta amenizar, jogando a confiança para Richards, e Mary Jane elegantemente entra em cena, perguntando: o que há para temer? A rotina segue seu curso na casa Parker. Mary Jane se apressa, preparando-se para mais um dia de reuniões e compromissos, enquanto o cheiro de café ainda paira no ar. Peter, despreocupado, espreguiça-se na cozinha, prometendo cuidar das crianças até a babá chegar. E ela, já acostumada com o improviso da vida em família, confia nele com um sorriso. Antes de sair, ajeita o casaco com elegância e lança um olhar sobre o ombro. Me liga se precisar, diz com aquele tom firme e doce que só ela tem. Ele responde com leveza, desejando-lhe uma boa sorte. Um instante de silêncio se instala, e então ela pergunta, quase divertida, se ele tem se exercitado. E Peter hesita, disfarçando um sorriso. Talvez um pouco. Ele sente no corpo algo diferente, algo novo pulsando sob a pele. Nas últimas semanas, tudo mudou. O apetite, o sono, a energia. É como se uma força viva o preenchesse, expandindo cada músculo, afiando cada sentido. Ele brinca consigo mesmo, tentando dar nome à sensação. Pegajoso, talvez? Mas isso é só o começo. A cada salto entre os prédios, percebe a potência que agora carrega. Ergue um ônibus como se fosse papel, o peso do impossível se tornando leve entre as mãos. Força, agilidade, reflexos que beiram o sobrenatural. O Homem-Aranha não é mais o mesmo. O traje negro reluz sob as luzes da cidade, e por um instante ele sente-se invencível. Mas mesmo com tudo isso, ainda há um problema. Ele não sabe parar, literalmente. Ele erra o cálculo e é lançado contra uma caixa d'água, atravessando-a com um estrondo. 2 semanas de prática e ainda não domina o pouso. Mas há algo diferente, algo que o corpo aprendeu a suportar. Golpes que antes o quebrariam, agora o fazem apenas recuar. E enquanto observa o horizonte, a silhueta recortada contra o brilho das janelas, ele admite em silêncio. Essa nova resistência pode ser útil. Em meio ao vapor espesso de um banho russo, Jonah, sempre dramático e inquieto, rompe o silêncio com algo que só ele consideraria uma confissão séria. 25 anos tomando café, no café da manhã, sem um dia sequer de pausa. Ben, sereno, apenas observa com aquele olhar de quem já ouviu todas as loucuras do mundo. Jonah insiste, querendo saber se isso poderia ser ruim, e Ben, paciente, pergunta se ele pararia caso fosse. Claro que não, responde o jornalista convicto. Então não, Jonah, não é ruim para você. Logo em seguida, Ben começa. Eu acho que consegui algo. Jonah se inclina para a frente para ouvir, e Ben continua. Outra tentativa contra Fisk, ontem à noite. Ben explica. Dessa vez, o ataque veio de dentro do próprio prédio. Um silêncio breve toma o ar, quebrado apenas pelo chiado de umidade. Dizem que o lugar é um buraco negro, onde nada escapa, nem luz, nem som. Mas alguém lá dentro perdeu o controle e o caos vazou. Um contato, um favor antigo,
e as informações chegaram até ele. Explosões, pânico, sirenes abafadas pela noite. 3 ataques em 3 semanas. O mesmo homem, confirma Ben. Aquele de armadura verde, que parece surgido de um pesadelo. Jonah comenta que aquele meio sorriso de quem fareja sangue, que aquilo tudo mostra uma determinação fora do comum, ou talvez uma vingança pessoal. Ben rebate com ironia, perguntando se o jornal vai publicar algo sobre isso. Jonah ri, amargo. Fala sobre o dinheiro sujo que banca o próprio Clarim e como ninguém ousaria tocar nesse vespeiro. Jonah então muda o rumo da conversa, mencionando que o jornal de fato publicou naquele dia uma foto capturada por Peter de um homem misterioso vestido de preto, balançando pelos céus da cidade. Jonah admite que viu, elogiando a imagem, mas logo emenda intrigado. Por que ele não vendeu para eles? Ben, calmo como sempre, lembra que o jornal ainda nem abriu as portas oficialmente. E ainda que Peter, bom, nem trabalha lá. O silêncio volta a dominar a sala de vapor, mas agora ele tem peso. O peso de uma revelação em construção. Jonah encara Ben com um olhar determinado, a mente fervendo de ideias. 2 mascarados tomam as manchetes de Nova York e ninguém sabe quem eles são. Um vira capa e o outro é esquecido nas entrelinhas. Um é distração, diz Jonah com convicção. O outro é a verdadeira história. Ben entende. Ambos sabem que algo maior se esconde por trás da névoa, e a pergunta vem com naturalidade. Quer começar a trabalhar? Jonas sorri de lado, como quem já sabia a resposta. Sim, quero. Mas antes de saírem, Ben o lembra. Ainda falta um nome. Jonah para por um instante, o vapor subindo ao redor dele como fumaça de inspiração. Eu sei. Ele responde com aquele brilho nos olhos que sempre precede um furo de reportagem. Tô trabalhando nisso. No alto da cidade, uma pergunta ecoa dentro de Peter. Se a vida que lhe foi roubada há 20 anos de repente fosse devolvida, ele teria a obrigação de vivê-la outra vez? Ou estaria condenado a reviver o passado, eternamente atrasado em relação ao presente? O Homem-Aranha se lança de prédio em prédio, o corpo em perfeita harmonia com a física e o instinto. Aterriza direito, murmura para si enquanto se prepara para o impacto. O toque firme no concreto é seguido de um suspiro vitorioso. Consegui, nada mal. Mas a sensação de vitória se dissolve rápido. O mundo mudou, ele também. Inteligente o bastante para perceber, mas perdido o suficiente para não saber o próximo passo. Se ao menos houvesse um sinal, ele pensa. No topo de um prédio, uma figura mascarada manipula um estranho dispositivo luminoso, prestes a violar o cofre de um banco. Mas antes que possa agir, outra sombra se aproxima, fluida, como parte do próprio escuro. O novo Homem-Aranha observa, curioso, e solta a primeira provocação com aquele humor inconfundível. Perdeu as chaves ou está tentando assaltar o banco? O ladrão atônito apenas rosna, confuso com a aparição. O que você é, afinal? Ele pergunta. O herói dá de ombros. Diz que vinha se fazendo a mesma pergunta ultimamente. Mas quando vi o que você estava prestes a fazer, acho que entendi. Eu sou o cara que impede gente como você. O bandido aperta o punho, as luvas faiscando de energia. E você já fez algo assim antes? Ele desafia. O ladrão encara o herói por um instante, o brilho das luzes refletindo no metal frio de seu braço mecânico. Primeira vez? Pergunta meio incrédulo. O aranha responde com simplicidade. Primeira. O homem solta um riso curto e sincero. Pois é, você leva jeito para isso. E de repente a tensão se dissipa. Ele baixa o tom, fala com arrependimento sincero. Diz que vai para casa, que o que planejava era errado e agradece por ter sido impedido antes de fazer algo de que se arrependeria. O herói fica surpreso, quase desconcertado. Sério? O outro confirma, firme. Estende a mão, uma mistura de culpa e gratidão nos olhos. Te devo uma. Peter hesita por um segundo. Depois, segura a mão metálica, aceitando o agradecimento com uma naturalidade que ele mesmo não esperava. Qualquer hora, senhor. O clima muda num estalo. Em fração de segundos, o tom arrependido do ladrão dá lugar a um brilho selvagem nos olhos. O som elétrico corta o ar e o impacto vem como um trovão.
Pode me chamar de Shocker. Ele grita, liberando uma onda de energia que lança o aranha pelos ares. O clarão azul rasga o céu entre prédios, o corpo do herói sendo arremessado como um raio vivo até despencar numa lata de lixo num beco abaixo. A noite cai sobre Nova York, e o silêncio do apartamento contrasta com o caos que ficou nas ruas. Peter entra cambaleando, o uniforme ainda coberto de fuligem e vergonha. Não acredito que caí nessa, murmura, abrindo a geladeira em busca de consolo. O som do pote de sorvete sendo arrancado da prateleira é quase um suspiro de derrota. Ele pega uma colher, repete ironicamente as palavras que o enganaram. Vamos ser amigos. E ri de si mesmo, amargo. Idiota. Completa antes de se jogar no sofá. May surge no corredor, abraçando seu brinquedo, os olhos marejados de medo. Algo não está certo, e o homem de preto parado na sala parece confirmar isso. Ela solta um soluço contido e o coração de Peter aperta. Ah, não. Ele sussurra rapidamente, arranca sua máscara, revelando o rosto cansado, suado, mas inconfundível. May, sou eu. Sou papai. As palavras são suaves, quase um pedido desesperado. Ela hesita, as lágrimas escorrendo até reconhecer os olhos por trás do disfarce. Papai? Pergunta a voz trêmula. Ele sorri aliviado. Sim, sou eu. Ela o encara, confusa. Por que você está vestido como aquele homem assustador? Peter respira fundo, o olhar cheio de ternura e ironia. E se eu dissesse que é ele quem se veste como eu? Peter diz à filha que foi picado por uma aranha especial, que ganhou poderes, e que sim, é aquele cara. May o olha desconfiada, os olhos ainda vermelhos de chorar, e solta uma pergunta desarmante. Uma aranha mágica? Ele sorri sem graça. É, algo assim. Pede desculpas por tê-la assustado e a puxa para um abraço. Ela cheira o uniforme e faz careta. Você tá fedendo. Ele ri, lembrando que acabou de sair de uma caçamba de lixo. Mamãe vai ficar brava. Provavelmente. A tensão se dissolve no riso. Peter promete contar tudo à mãe e ao irmão mais tarde, mas por enquanto pede segredo. May pensa por um momento e com um sorriso travesso responde: talvez. Ele propõe um suborno, sorvete. Fechado, ela diz, mas não resiste ao toque final. Ainda não gosto do uniforme. Peter suspira com um sorriso cansado. Tudo bem, talvez a gente possa mudar isso também. Um tablet exibe a manchete do momento. Uma figura mascarada balançando entre os prédios. O novo assunto de Nova York. O que é isso? Pergunta o homem de terno branco, a voz carregada de desdém. De outro lado da mesa, Wilson Fisk mantém um olhar firme, as mãos unidas diante do rosto. Uma distração, responde calmamente. Ele fala sobre o vigilante que vem atrapalhando seus planos, sobre a atenção da imprensa e a necessidade de abafar o ruído com outro ainda maior. Estou dando ao público uma história melhor para seguir. Diz como quem joga uma peça com precisão milimétrica. O homem de branco balança a cabeça, irônico. Não, não, não. Esse não é o jogo, Sr. Fisk. O verdadeiro jogo é outro. Não dê nada a eles e faça com que eles amem isso. O homem de terno branco explica que o mundo foi dividido entre seus parceiros, impérios entregues como reinos particulares aos poderosos que servem à causa. Você serve a nós, ele diz com desdém, olhando Fisk como se fosse apenas mais uma peça em seu tabuleiro. Mas o rei do crime não abaixa a cabeça. Sua voz é grave, firme, carregada de autoridade. Eu não jogo de rei. Eu sou um rei. As palavras ecoam pela sala, densas como chumbo. O homem sorri, satisfeito com o desafio, e se aproxima, pousando a mão sobre o ombro de Fisk. Então haja como tal. Você recebeu grandes recursos. Eu sugiro que os use. Mais tarde, a cidade volta a ser seu campo silencioso. No alto de uma gárgula, o Homem-Aranha observa Nova York. O vento cortando o ar gelado da noite. As luzes piscam como estrelas artificiais abaixo dele. Entre uma batida e outra do coração, o celular vibra. É Mary Jane. Ela pergunta se está quase em casa e ele responde com aquele tom despreocupado que tenta mascarar a exaustão. Ainda trabalhando.
Ela manda uma foto, os filhos, o sorriso dela, o calor de um lar que parece tão distante naquele momento. Peter diz que talvez se atrase, que precisa terminar algo pendente. Ela brinca sobre o sono e ele ri em silêncio. Dormir? O que é isso? Por um instante, a rigidez do herói se dissolve, o olhar suaviza, até que algo lá embaixo chama sua atenção. O barulho do vidro estilhaçando rompe a calmaria da noite, o som familiar do caos se anunciando. O ladrão surge outra vez, carregando um saco repleto de dinheiro e arrogância. Bingo! Murmura o Homem-Aranha, pronto para o reprise. Ei, olha só, nos encontramos de novo! Provoca o bandido, com um meio sorriso atrás da máscara. Peter responde com ironia. Sabe, como chamam algo que você faz no mesmo horário todo dia? Um hábito. E você tem uns bem ruins, hein, parceiro? A resposta vem carregada de energia, literalmente. Um clarão azulado corta o ar. O chão explode em destroços e o herói é lançado para trás com força. Entre faíscas e fumaça, o vilão dá de ombros. É, quem não tem maus hábitos, né? Shocker mal tem tempo de reagir. Um borrão negro cruza o céu e, antes que perceba, o impacto o lança contra o concreto. O Homem-Aranha pousa com precisão letal, o olhar frio e calculado por trás das lentes azuis. Boa tentativa, mas não boa o bastante, diz ele. Enquanto o inimigo luta para respirar, a máscara coberta de teias. Quem é você? Balbucia o criminoso atordoado. Peter solta um suspiro impaciente. Ah, vamos lá. Já falamos sobre isso, lembra? E então, um último golpe. Rápido, certeiro e impiedoso. O Homem-Aranha se ergue sobre o inimigo derrotado, a silhueta negra recortando o céu noturno. Sou o cara que para a gente como você. O vilão ofegante tosse entre gemidos. Acho que você quebrou minhas costelas. A minha esposa. A hesitação corta o ar. Ele fala de uma mulher doente, sem dinheiro, sem esperança. Ela precisa disso, cara. Eu não tenho escolha. O que você faria no meu lugar? Peter, por um instante, se vê refletido naquele desespero. Eu sinto muito. Eu não imagino como deve ser. Espera, isso é verdade? Mas algo muda no tom do outro homem. Frio, calculado. O que você acha? Provoca enquanto o brilho azulado cresce nas luvas. Peter entende tarde demais. Ah, não! De novo não! O vilão, ainda ofegante e coberto de teias, observa o beco lá embaixo. Ele hesita por um segundo e então dispara pelos céus em um jato de energia azulada. O vento corta seu rosto, a adrenalina mistura-se ao medo. Ali, uma outra sombra metálica surge entre os prédios. Imponente, fria, verde como veneno. O novo jogador entra em cena, sua armadura refletindo a luz da cidade como uma promessa de destruição. A noite cai sobre a cidade e Peter volta para casa com o peso do mundo nos ombros. Nos últimos dias, consegui levar uma surra 2 vezes. E de quebra, revelei minha identidade secreta para minha filha. Ele suspira, o gosto amargo da derrota misturado ao leite gelado que bebe no escuro. Pior do que isso, eu assustei ela. O silêncio o cerca, pesado, enquanto observa o reflexo do próprio fracasso na porta da geladeira. Não tá bom, Peter. Não tá bom nem um pouco. Ele quase desiste. Quase. Mas então, um papel preso com um imã chama sua atenção. Um desenho colorido, infantil com um recado simples. Pai, eu desenhei a sua aranha. Te amo. Um pequeno sorriso se forma. O herói, cansado, fecha os olhos e murmura. Ou talvez eu dê mais um dia. Essa foi uma pincelada da história da HQ Homem-Aranha Ultimate, edição número 2. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar de perto mais histórias como essa. Valeu!